de Faraó cuidou. Então as mulheres têm um papel importante. E eu vejo aqui não é diferente. Aqui eu vejo a palavra de Deus dizendo que uma mulher dos profetas, na qual realmente Eliseu sabia quem era o marido dessa mulher, ela passou por uma dificuldade. E ela veio e chamou Eliseu e disse: olha, eu estou numa situação difícil. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser socorrida nesse momento. O meu marido foi, mas deixou dívidas para nós e nós não temos como pagar. Nos ajuda. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa, queridos. Não é só porque somos homens e mulheres de Deus. Não é só porque nós buscamos, temos revelações, visões, direções de Deus, estamos na obra, indo à igreja, orando, jejuando, buscando. Nós, como servos de Deus, não estamos isentos de passarmos por dificuldades. Não estamos isentos de passarmos por dias difíceis. Não estamos isentos de ter um dia mau. Porque isso não quer dizer que você é mais ou menos de Deus. Isso acontece comigo e com você. Quem acredita que tudo na nossa vida está sob o controle de Deus? Glória a Deus. Então até o dia mau também está no controle de Deus. Até as nossas dificuldades que passamos, as lutas que enfrentamos, Deus está vendo. Deus tem um propósito para isso. Aquela mulher, imagina eu aqui, imagina eu e você agora. Ela era uma mulher de um profeta. Se ela não fosse uma mulher de um profeta, Eliseu ia desmentir ela. Ele ia falar: não, ele não foi profeta. Ele era um mentiroso. Não, Eliseu sabia que ele realmente era um profeta. E se ele era um profeta, aquela mulher presenciou, meu querido irmão, vários milagres, vários testemunhos em relação à vida daquele homem. Se ele era um profeta, ele era um homem que tinha a mão de Deus sobre a vida dele. Se ele era um profeta, ela viu Deus se manifestar através da vida dele. A sua casa era um ambiente onde a presença de Deus permanecia. Ele era um homem que tinha conexão com Deus. Aquela mulher, com certeza, por ser mulher dele, também vivenciou experiências, experimentou da presença de Deus, da manifestação sobrenatural de Deus falar e acontecer, de ele abrir a boca e Deus responder. Glória! Ela era a esposa, mulher de um homem que tinha intimidade com Deus. Então aquela mulher, ela vivenciou coisas maravilhosas com Deus. Mas, como eu disse, não é só porque nós vivemos e vivenciamos coisas lindas e maravilhosas com Deus, nós estamos isentos de passar por dificuldades. Nós estamos isentos de chegar naquele dia e dizer: Deus, cadê o Senhor agora? Cadê o Senhor que foi usado na vida do meu marido, na minha vida? Cadê o Senhor agora que me usou meu marido para também usar e curar pessoas, manifestar a sua presença na vida de outras pessoas? Quem de nós nunca passou por um dia de achar que Deus não está conosco? Quem de nós que um dia já sentimos a graça, já sentimos o calor da presença do Espírito Santo, já sentimos a alegria do envolto do nosso amigo Espírito Santo, chegar num dia difícil e olhar: mas cadê ele agora? Meu Deus, cadê ele que não consegue me ajudar nessa situação? Imagina a indagação daquela mulher dizendo: Deus, ele era teu servo, por que ele morreu? Por que ele faleceu? Ele era teu servo, ele te servia. Senhor, cadê ele? Cadê o Senhor agora? Ele me deixou com 2 filhos. Será que o Senhor é tão ruim que agora vai me deixar com dívidas? Vai me deixar mal falada? Ainda viúva? Com 2 filhos para cuidar? Imagina a indagação daquela mulher. Imagina o que possa ter passado na mente dela. Então, queridos, até não se frustrem. Não decepcione com Deus. Meu Deus, hein? Porque nós vamos passar por dias difíceis. Muitos
muitos aqui já passaram por dias difíceis. Tem pessoas que já num dia sentiram a alegria de ser envolvido por Deus, e no outro dia parece que ouviram o silêncio dele. Mas eu aprendo aqui coisas maravilhosas, pastor, que para ver a multiplicação da nossa vida, vai ter que primeiro haver a aprovação de Deus para nós. Verdade. Porque Deus, antes de multiplicar, Ele vai nos treinar e trabalhar em nós. Porque nem todos estão preparados para viver a multiplicação. Todos querem, mas nem todos estão preparados. Isso é fato. Quem tem promessa de Deus aqui? Eita glória! Eu também tenho. Quem tem aquela promessa que você ouviu e falou assim: rapaz, será que é para mim mesmo? É tão doida que até eu também não vi. Quem tem? Deus é maravilhoso, queridos. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se hoje Deus resolver dar essa promessa doida, essa promessa que Ele te prometeu antes, Ele resolver dar para você hoje, entregar nas tuas mãos hoje, eu vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para administrar aquilo que Ele vai te dar? Porque o segredo de receber a bênção não é receber, é permanecer com Ele. E a permanência com a bênção é questão de gerenciar, administrar aquilo que Deus te dá. Porque o segredo não é receber, é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Esse é a verdadeira chave de sermos abençoados. Não é eu pegar e receber, o que eu faço com aquilo que eu recebo. Porque tudo que você recebe não é apenas para você. Ele tem uma finalidade de atingir aqueles que estão à sua volta. Por isso que Jesus disse que dentro de você não vai nascer um lago e nem uma represa. Dentro de você vai nascer um rio. Rios de água viva. Porque o rio, ele não para nele. O rio, ele vai e atinge muitas outras pessoas. O rio, ele corre. Ele percorre a sua família. Ele percorre os seus filhos. Ele percorre os seus netos, os seus parentes, os seus amigos, os seus conhecidos. Ele alcança a sua rua. Ele não para em você. E as tuas bênçãos não é somente para você. E essa mulher nos ensina coisas maravilhosas. E ali ela vai comprovar o que ela aprendeu, experienciou e desfrutar da promessa de Deus, de uma bênção. O que nós aprendemos com ela? Porque quando ela ouviu essa necessidade, ela passou por esse momento difícil. A primeira atitude dela não foi correr para a vizinha, não foi correr para a amiga, não foi correr para os parentes. Ela foi correr para o homem de Deus. Glória a Deus, hein? Queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer em tempos de dificuldades para desfrutar da multiplicação, quando vier um dia mau, corra para os pés do Senhor. Porque existem pessoas que quando passa dificuldade vai contar para a vizinha, conta para o parente, conta para fulano, para ciclano, mas não fala com Deus. Queridos, eu quero aqui te abrir, não quero te chocar, mas eu quero dizer, muitos que estão à tua volta não estão felizes com a tua vitória. Você quer saber quando alguém está feliz contigo? Conta uma bênção para ela e vê a cara dela. Querido, a Bíblia é bem clara, porque dizem aí, é uma coisa errada, que quem está triste, cante. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala assim, que aquele que está triste, ore. Aquele que está alegre, cante. Mas ele fala que Deus quer que aquelas pessoas sejam, que falam, se alegram com aqueles que se alegram e choram com aqueles que choram. Sabe o que é isso? Quando você passar uma luta, primeiramente, vá aos pés do Senhor. Glória! Vá aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem a resposta. É Ele que não vai te acusar. Porque se você passar uma dificuldade de contar para alguém que não tem intimidade com Deus, ele vai falar o quê? Está na prova. Ele pegou, está em pecado. Está colhendo. Não é assim? Aí você se frustra e sofre mais do que está sofrendo. Você sofre desnecessariamente. Existem pessoas que estão chorando e sofrendo desnecessariamente. Sabe por quê?
valorizando. Glória! Ei, valoriza quem está em casa. Valoriza quem está em casa. Ei, vai orar, chama os irmãos para orar. Para de chamar pessoas para falar do teu problema. Junta a igreja, eu preciso de oração, irmão. Glória! Eu estou na luta, eu preciso de oração. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com essa mulher. E ela nos ensina porque ela vai ao homem de Deus. O homem de Deus fala para ela assim: olha que o homem de Deus não pergunta. Eu acho interessante isso. Que eles não falam assim: poxa vida, que... começa a conversar, meu Deus, que bom. Eliseu só faz uma pergunta para ela: o que tu tens nas mãos? Oh, glória! A única coisa que eu vejo Eliseu dizer para ela, Eliseu podia falar assim: vem cá, querido, dá um abraço, chora mesmo. A vida é assim, não é difícil, eu bom mesmo. Podia, encher linguiça. Mas sabe o que ele fala para ela? O que você tem na mão? Eu vou falar. Oh, glória! Deus nunca vai te responder aquilo que você quer. Deus sempre vai responder aquilo que você precisa. Olha que maravilha! Eu vou falar. Ei, profeta de Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Eita! O verdadeiro profeta de Deus não vai falar coisas para massagear no teu ego. Ele não vai falar coisas para você sair daqui. Eu vou continuar vivendo o que eu vou vivendo porque Deus falou. Não, o profeta de Deus, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. E sabe por que Eliseu disse para ela? O que tu tem nas mãos? Eu imagino tantas coisas. Porque Eliseu era um homem espiritual, irmão. Eliseu era um homem que tinha comunhão com Deus. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Ei, você vivenciou coisas maravilhosas dentro da tua casa. Coloque em prática. Você está reclamando demais e está fazendo de menos. Meu Deus! O que tu tem nas mãos? Porque no momento de dificuldade não é apenas ficar se lamentando, é hora de ter atitude. É hora de agir. Meu Deus! A Bíblia fala bem clara: não se mostre frouxo no dia da angústia. É por isso porque Deus não quer. Não, porque Deus não fala assim: ei, levanta, porque eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza, eu vou dar o novo bate contigo, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, eu cuido de você. Levanta a tua cabeça, enxuga tuas lágrimas e vai em frente. Eles já falam: o que tu tem nas mãos? Apenas uma botija de fogo. Eu não estou perguntando quantos botijas, quantas coisas você tem. Eu só quero saber o que você tem. Meu Deus! Sabe por quê? Porque Deus não precisa de muito para fazer um milagre na tua vida. Deus não precisa de muito. Ele está falando: o que você tem nas mãos? Que maravilha! Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? O que você tem aí? Deus, eu tenho pouca força. Deus, eu tenho apenas um louvor. Deus, eu tenho apenas as minhas lágrimas. Deus, eu tenho alguma coisa. Deus, não é através disso que eu vou usar. Porque Deus não precisa de muito, Ele precisa apenas daquilo que você começou a gente. Ei, Deus só precisa de pouco para fazer um milagre. Eliseu estava dizendo para ela: o que você tem? Você já acostumou a viver milagre? Você vem clamar a mim, sabendo que você sabe como o milagre acontece? Glória! Eu acho tão lindo porque Eliseu podia falar assim: não, vem cá, eu vou orar e vai acontecer. Não podia falar isso? Não, eu pensei comigo, irmão. Eliseu, acho que foi assim: Eliseu. Se eu botasse Eliseu ali no momento, eu falei: Eliseu, deixa eu interromper. Rapaz, meu homem de Deus. A gente orar e aparecer agora. Aí tu vai pegar, mandar ela procurar vacina, fazer isso, fazer aquilo. Eu ia perguntar, mas eu vi no carro falando comigo. Eu falei: eu ia falar isso para Deus. Eu precisando fazer. Eliseu sabia o que ele estava fazendo. Meu Deus. Oh, glória! Eliseu podia fazer um milagre. Mas Eliseu queria mostrar para ela que o Deus dele também era o Deus dela. Glória! Aleluia! Que o Deus dela também é o Deus de Eliseu, é o Deus do marido dela, o Deus que continua operando na vida do marido dela. O Deus que operou na vida de Eliseu também pode operar maravilhas através da sua vida. Glória a Deus! Que não, Deus independe de circunstâncias e quem é. Basta você acreditar naquilo que Deus está falando. E você tem nas mãos, é uma vasilha, pouca coisa. Ele fala: é isso, é o suficiente para eu trazer a provisão.
solução do teu problema. É através dessa pouca força, dessa pouca força mesmo, que vai vir a graça de Deus para te fazer vencer, romper muralhas, fazer você transpor as barreiras. Aleluia. Aleluia. Deus vai usar aquilo que você tem. Meu Deus. Sabe o que ele está falando aí? Você tem alguma coisa aí. Porque tem pessoas que ficam assim, eu não sou ninguém. Ei, para com isso. Você não serve ao Deus de troca. Você serve ao Todo-Poderoso. Que ele pega uma queixada de jumenta na mão de Sansão e faz miséria. Ele pega uma funda na mão de um menino e mata o gigante. Deus não precisa de muita coisa. Ele precisa de disponibilidade. Ele quer saber o que você tem nas suas mãos. O que você tem aí para entregar. Só que essa mulher não titubeou. Ela podia falar, Eliseu, poxa vida, hein? Eu só tenho um potinho lá de azeite. Você quer? Poxa vida, potinho lá, deixa o meu potinho quieto. Oxe, vai seu jogo cair no chão, dá errado, Eliseu. Já tá ruim, vai ficar pior. Você inventa cada coisa, imagina ela pensando, ela podia pensar, né? Ô Eliseu, você inventa cada coisa. Mas o que eu acho interessante, que essa mulher, ela faz algo improvável. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o milagre, ele provém da fé. Meu Deus. Ela não questionou. Ela não perguntou por quê, pra quem e como. Ele disse, você tem o quê? Eu tenho apenas um vaso, uma botija. Então você vai, manda emprestar, pega tudo que você puder. Ei, olha que interessante. Eliseu não mandou. Eliseu falou assim, olha, são 10, são 15. Eliseu falou, quantas você tiver. Na verdade, quantas você conseguir. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, através do milagre da tua fé, ela é abundante. Ela transporta. Ela flui de uma maneira que ela nos surpreende. A medida de Deus é maior do que nós imaginamos que seja. A bênção de Deus é maior do que nós esperamos. Por isso que ele fala, pega o quanto você conseguir. Por quê? Porque para Deus não há limite. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus está dizendo que você tem, pega o quanto você conseguir. Por quê? Porque o meu milagre não tem limite. Não tem possibilidade. Aleluia, porque o meu Deus, Jesus estava dizendo que o meu Deus, o seu Deus, ele é Deus do impossível. Sabe o que eu tenho uma palavra para te dizer? Isso que você está vivendo não é impossível Deus mudar, não. Isso que você está enfrentando, Deus está dizendo, nada para mim é impossível. Eu posso virar esse cativeiro, eu posso mudar essa história. Mas às vezes nós duvidamos que Deus pode. Será que Deus pode mudar? Será que Deus pode transformar? E eu vim aqui hoje como profeta de Deus para te dizer, Deus não trabalha na dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Você precisa acreditar. Apenas acreditar. E que interessante. Você pega e faz. Ela podia questionar. Ela virou e falou para os filhos, pegue. Sabe o que é isso, querido? Nós precisamos urgentemente dar mais ouvidos, dar mais atenção, obedecer à voz de Deus. Glória a Deus, aleluia! Porque quando Deus fala para nós, na nossa lógica humana, tudo que Deus fala parece que vai contrário àquilo que nós queremos e pensamos. A gente acha que é loucura, a gente acha que é doideira. Não, Deus não está fazendo isso. O que vão pensar? O que vão achar? Deus. Ei, quando a sua mãe fala algo para você, você não pensa, você faz. Por quê? Porque você acredita que ela está falando a verdade. Por que nós confiamos em Deus? Meu Deus, hein? Porque nós temos essa dificuldade de ouvir e desconfiar de Deus. Por que nós fazemos isso?
intimidade com Deus, ele viu o que Deus fez na vida do seu pai Abraão. Ele viu o que Deus manifestou na vida do seu pai. E o que acontece? Houve fome. E cada vez falou o quê? Vamos para o Egito, cara. É lógico, porque eu tinha rebanhos, ele tinha empregados, filhos, tinha pessoas que estavam subordinadas a ele. E o que ele faz? Vamos para o Egito porque agora está em escassez, está em tempo de fome. Isso é um pensamento lógico. É como você estivesse aqui em Canindá, secasse tudo, fechasse tudo. Você vai ficar aqui? Não, eu vou brigar para outra cidade. Agora está mais abundante de serviço, eu vou para lá. Isso é um pensamento lógico, correto? Imagine agora, Isaac anda, vamos para o Egito, que lá vai ter bonança, vamos aumentar as contas, que lá vai ser bom, vai dar bom para nós. No meio do caminho aparece o anjo. Isaac, vamos conversar um pouquinho aqui. Vai para o Egito não. Vai para a terra que eu te disser. Porque se você obedecer, meu Deus, olha que o anjo fala para ele: assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. O teu pai obedeceu meus mandamentos, os meus decretos, os meus estatutos. Meu Deus, ele foi um homem sério. E assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Para Gerar. Sabe qual que era Gerar? A cidade dos filisteus. Uma cidade que ele nem sabia o que estava acontecendo. Uma cidade que era no Egito. Ele podia falar assim: peraí, rapaz, é o Egito. É o Egito que está a mesa. É lá que está a prosperidade. Ele retornou com o anjo. Meu Deus. A Bíblia vai dizer assim: e habitou Isaac em Gerar, sem reclamar. Meu Deus. Olha o que acontece. Quando ele chega em Gerar, por obedecer à voz de Deus e a direção de Deus, a Bíblia fala que ele começou a plantar. Ele começou a colher 100, a 30, a 60 e a 100 por um. Que ele ficou tão próspero, que as pessoas disseram assim para ele: ei, Isaac, não dá para você morar aqui não. Sai daqui. Rapaz, você está deixando a gente pobre. Você veio de fora? Mas por quê? Porque quando você obedece à voz de Deus, não importa onde você está, Deus te prospera. Deus abençoa. Glória, isso é Bíblia. Deuteronômio 28 fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, estas bênçãos vos alcançarão. Glória. Ei, olha aqui, as bênçãos vos alcançarão. Quer dizer o quê? Se o irmão está correndo e eu corro atrás dele, quem vai alcançar ele? Ele vai me alcançar, eu vou ter que alcançar ele. Eu tenho que alcançá-lo. E se eu for atrás dele, é igual. Chega lá, eu vou falar. Sabe aquele cachorrinho que corre atrás do rato, correndo assim? E para. E fica correndo. Porque é lógico que ele corre atrás do rato. O rato tem que ficar atrás mesmo, não na frente. Sim ou não? Sim. Então, o que Jesus estava dizendo, o que Deus estava dizendo dentro do nome, que as vezes vos alcançarão, é que quando você obedece, você não precisa correr atrás dela. Ela que te alcança. Glória! Que quando você obedece, a bênção te pega. Mas tem pessoas que não querem obedecer e correr atrás da bênção. Por isso que não consegue prosperar. Fala, eu trabalho, sabe por quê? Porque você perdeu o foco, você só quer correr atrás da bênção. A bênção não está em fazer, está em obedecer. Glória! Está em obedecer a ordem de Deus. Eu vejo pessoas trabalhando de dia, de noite, mas fala, parece que mais contam bênção. Claro, porque você está querendo correr atrás da bênção. E esse não é o projeto, não é o princípio. O princípio é: a bênção te alcança. Maravilha. Glória! E existe aquele negócio: se a bênção te alcança, como é que eu faço para ela me alcançar? Né? Eu obedeço. Qual é o princípio da obediência? Meu Deus, hein? O que Jesus nos ensina? Quando você obedece, você não precisa ficar fazendo. A Bíblia fala: descansa. Oh, glória! Porque quando você descansa, a bênção chega. Oh, glória! Quando você descansa, você facilita a chegada da bênção. Porque tem pessoas que ficam ali desesperadas, ansiosas, né? Ai, meu Deus, ai, como é que vai ser? Ai, como é que vai ser? Ai, vou falar. Aí faz com as próprias mãos e dá errado. Fala, mas Deus! E Deus fala: vou ter que atrasar a bênção, minha filha. Não
insiste em porta que Deus não abriu. Deus fechou a porta. Não, mas eu tenho que insistir. Insistir Deus. Ei, fui eu que fechei. Porque a porta que eu abro, fica tranquilo, você só entra. Aleluia. Mas na porta que eu fecho para você não passar. Meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, a bênção é descansar. Essa mulher falou o quê? Se ele mandou, eu vou fazer. E não vou me preocupar com o que vai acontecer. Por quê? Porque não é você quem faz o milagre, quem faz é Deus. Você apenas obedece a voz e a ordem do Senhor. Ô glória! Se Deus mandou você fazer, faça. Sabe por quê? Mas Deus, o que vão dizer? Agora nada, mas quando acontecer, vão dizer: esse Deus que ele serve é tremendo. Ô glória! Esse Deus que ele serve é poderoso. Queridos, uma das coisas que nós aprendemos é obedecer a voz de Deus e a direção. E outra coisa, devemos pedir, não apenas obedecer a direção, mas também temos que pedir a Deus a instrução do que nós temos que fazer. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que pedir a instrução de Deus para a nossa vida no que devemos fazer. Porque não é apenas fazer, Deus, como eu tenho que fazer. Porque a gente tem mania de orar e fazer do nosso jeito. Meu Deus, não é assim? Eu vou falar. Jesus, eu não sei por que, querido, estou na direção do Espírito, tá vendo? Glória! Tem pessoas que casam e Deus fala não. E Deus fala, não, que não. Mas eu vou fazer. Pede a instrução de Deus. Aí sofre. Por quê? Aí colhe o fruto das tuas obediências. Você pediu a instrução. A Bíblia é claro dizer, 1 Coríntios 10:3 vai dizer o quê? Que não vem tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará suportar acima do que podeis. Junto com a tentação, nos dará um escape. Sabe o que é isso? Você cava provas na tua mão. Tu vai pagar por isso, tu vai colher. Mas eu vou te ajudar a suportar. Deus está dizendo que não vai solucionar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ó, grava no teu coração. Provas que você cava com as suas próprias mãos, Deus não soluciona. Meu Deus, hein? Amém? Amém. Provas que você cavou com as suas mãos, Deus não vai solucionar. Deus vai te dar força para suportar. Então, se provas que você cavou, eu vou dizer uma palavra para você: suporta. Aguenta firme. Porque não foi Deus que fez. Eu vou falar. Ô glória! Porque tem pessoas que vivem a vida desorientada no mundão, sabendo que é certo e que é errado. Porque ninguém faz de errado sabendo que não. Não é verdade? Ninguém bate no outro sabendo que é certo, sabe que é errado. Roubar, sabe que é errado. Isso está dentro de nós. Isso é princípio que foi estabelecido dentro de nós, queridos. E o ateu, ele sabe que é certo e que é errado. Aí aceita Jesus, ó. Toca terno e gravata, só Jesus, é glória, só glória. Aceitou Jesus. Aí vem as consequências. Mas se afasta. É porque Deus não quer nada comigo. Jesus morreu na cruz para te salvar. Eita Deus! Ele perdoou os seus pecados, mas não a consequência dos seus erros. Ele levou na cruz os seus pecados, não as consequências dela. Quem está entendendo, diga amém. Maravilha! Vou falar, a pessoa fuma a vida toda, depois aceita Jesus. Eu estou com câncer, não com Jesus. Quem mandou tu fumar? Você vê que é errado? Mas eu vou morrer. Vai pro céu. E Deus, ele perdoou o teu pecado, sabendo que fumar é errado. É verdade. Irmão, eu tenho que ser claro. Porque eu não posso enganar ninguém. Falar que Jesus vai fazer você. Jesus vai ajudar, vai fazer você, ajudar você em tudo. Então eu posso ficar errado. Então eu vou fazer a pessoa viver do jeito que ela quer. Sim ou não? Meu Deus. Então, querido, Deus, se você cavou provas com as suas próprias mãos pela tua desobediência, Deus vai te dar força para suportar. Ele não vai resolver. Por quê? Porque os problemas que vêm sobre nós, quando vem de Deus, você vai fazer aquela análise e vai assim, não, mas eu não fiz nada. Aí você vai entender que é Deus te provando. E quando Deus te prova, é para te colocar num lugar maior. Quando Ele te prova, Ele melhor. Eu creio. Ele mostrar para você que você está melhor, que você foi curado, que
E você vai como rei. Olha, Acabe já pode ter sonado. Mas ali, Josafá não pediu direção de Deus. Foi para a guerra. Só que quando chegou na guerra, todo mundo tem um rei lá. E foram para cima de Josafá. Josafá, vou morrer nessa guerra, Deus me ajuda. Deus o livrou. Só que Acabe morreu lá. Porque Deus pediu para ele ir para a guerra. Deus poupou Josafá. Mas Acabe morreu na guerra. Aí Josafá achou que estava tudo bem, Deus tinha esquecido. Só vida, só alegria, só vitória. Ei, daqui a pouco Deus fala, chega neles, ó, Josafá, 3 reis com uma multidão vieram para te atacar. Tu vai morrer todo mundo. Não dá conta, é muita gente, é muito nosso lado. O que você fez, Josafá? Josafá, meu Deus do céu, vai morre. Não, filho, você 3 reis, Ih, vai sobrar ninguém aqui, não vai sobrar nada para contar a história. O que ele fez? Chamou a atenção de Deus. Oh, glória! Ele foi, convocou o povo um jejum e clamou e buscou a Deus. Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu preciso fazer? Deus, nós estamos aqui pedindo a tua ajuda. O que nós vamos fazer com esses 3 reis? Aí Deus entendeu, falou, ele errou, mas ele tem um coração, ele sabe quem ele serve. Ei, Josafá, você vai subir um monte, sim, e lá no final do vale, tu vai ver o que eu vou fazer. Meu Deus, mas Deus não falou para ele que ia dar vitória. Deus falou para ele, vai ficar tranquilo, a vitória é nossa, Josafá. Deus falou, não, você vai até o final do vale, e lá você vai ver o que eu vou fazer. Imagine agora Josafá, pronto, nós vamos até o final do vale, eu vou ter que passar todo esse trajeto, vai. Mas Deus, eu vou ter que passar todo o vale, vai. Deus não podia dar vitória para ele no começo do vale? Sim ou não? Sim. Por que Deus não fez? Porque Deus falou para ele, você fez coisas que eu não pedi para você fazer. Agora você vai ter que aprender. Quando você coloca em primeiro lugar, eu faço as coisas. Mas quando você me deixa em segundo lugar, você vai ter que sofrer as consequências. Imagina Josafá, no final do vale, eles estão subindo. Nós vamos dar de cara com a multidão de gente. Imagina o coração dele, aquele desespero. E Deus dando força para ele suportar a jornada. E lá, Deus fez o milagre. Que eles se lutaram contra eles e Josafá só teve que ir lá para pegar os despojos. Só para pegar as riquezas que sobraram. Sabe o que é isso? Quando você está na direção de Deus, não se preocupe como irá terminar. Deus irá fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre. O que nós temos que fazer? Essa mulher, o que ela fez? Essa mulher não pensou em 2 vezes. Ela pediu instrução para o homem de Deus. E o homem de Deus instruiu ela. E falou o que você vai ter que fazer. Você joga. E ela falou, e agora? O que eu faço com isso? Olha que interessante. O segredo não é apenas receber o milagre. É quando você receber o milagre e falar, Deus, qual é o propósito desse milagre? O que eu tenho que fazer? Porque Eliseu disse alguma coisa para ela. Eliseu só disse assim, você vai e enche de azeite. Só isso. Glória a Deus. Mas Eliseu explicou para ela o que tem que fazer. Depois, esse é o nosso problema. Achar que a bênção termina quando recebemos. Não, o começo da bênção é apenas quando você recebe. Existe agora a permanência dela. Quando ela recebeu, viu todos os vasos cheios, ela falou, o quê? Eliseu, agora o que eu tenho que fazer? Glória a Deus. Tudo que Deus te dá tem um propósito. Deus não dá nada sem propósito. Oh, glória! Se você está para receber algo, fala para Deus, Deus, para que isso? Qual é esse objetivo? Qual é o propósito dessa bênção? Meu Deus! Qual é o propósito dessa bênção financeira? Qual é o propósito dessa bênção familiar? Qual é o propósito dessa bênção física? Qual é o propósito dessa bênção na minha vida? Aleluia. Qual é o propósito, Deus? Sabe o que Eliseu fala? Você pega tudo e vende e paga a tua dívida. O que sobrar, você vive. Oh, eu achei interessante isso. O que sobrar, você vive. Ele não falou assim, o que sobrar vai aguentar por um mês. Meu Deus. Ele está dizendo, o que sobrar vai manter você até o fim da tua vida. Oh, glória! O que sobrar vai te sustentar até o fim da tua jornada. Por isso que a bênção de Deus é extraordinária.
capítulo 4, a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Meu Deus! Aí a gente fala assim, por quê? Existem as teorias, né? Não, porque ele ofereceu um cabrito. Não, porque ele ofereceu um cordeiro, representa Jesus. O outro, não, é porque ele ofereceu do primogênito. E falam outros que Caim ofereceu as frutas que estavam puras. A Bíblia se explica. Meu Deus, a Bíblia se explica. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz: Caim e Abel ofereceu pela fé uma oferta agradável ao Senhor. Glória a Deus. Sabe qual foi o diferencial de Deus aceitar a oferta de Caim e não aceitar a oferta de Caim e aceitar a oferta de Abel? É porque Abel ofertou com fé. Caim não. Caim só entregou. Meu Deus, olha. Só deixou. Mas Abel dizendo assim, não, eu estou entregando para Deus. Eu creio que Deus está vendo, está recebendo. Por isso que Jesus, eu vou falar, Jesus estava fazendo o quê? Estava lá no templo olhando e todo mundo ofertando tudo, tinha nada. Aí veio uma mulher, uma viuvinha, uma moedinha. Meu Deus! E Jesus olhou para ela e entregou mais que todo mundo. Por quê? Porque ela creu que esse povo vai transformar em muito. Que esse povo vai abundar na vida dela. Ela entregou com fé, ela entregou com confiança. Ei, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você faz sem fé desagrada a Deus. É Bíblia. Tudo, sabe o que é isso? Vir para a igreja só por ir, cantar só por cantar, pregar só por pregar, orar só por orar. Eu estou indo só por ir, não tem fé, só vai, só eu só vou para o sol do pecador para a igreja. Isso desagrada a Deus. Viver uma vida sem fé é desagradável a Deus. Mas o que agrada a Deus, pastor? É viver uma vida crendo que Ele pode fazer. É você não ter nada, às vezes passa uma dificuldade, mas você fala, Senhor, eu não tenho nada, mas eu creio que a qualquer momento o meu milagre vai chegar. Eu creio que a qualquer momento o Senhor vai, como Jó disse, eu pensei que o meu Redentor vive, e que breve Ele vai se levantar, e quando Ele se levantar, o meu milagre vai chegar. Preciso ter fé. Essa mulher disse assim, eu não estou perguntando, eu vou fazer, sabe por quê? Porque se eu tenho fé, o milagre vai acontecer, o milagre vai chegar. As botijas, essa mulher, ela não ficou vislumbrada. Porque imagina nós mexendo num copo de água, imagina eu aqui hoje, eu tomar esse copo de água e tomar tudo, daqui a pouco água, eu vou ficar besta aqui dentro. Nossa, Deus, vai, glória a Deus. Imagina aquela mulher com uma botija, é como se fosse, vamos dizer, pode ser, como se fosse os dias de hoje. Aquela mulher pegar, abrir a sua carteira e começar a sair dinheiro, não parar. Eita Jesus! Ô glória! Eita mistério! E me anda, que coisa! Sabe o que é isso? É porque o azeite era o dinheiro daquela época. Quem está entendendo? Diga amém. Tem algo chegando na tua vida, não sei o que Deus está me dizendo. Você está aí acreditando na promessa, Deus está dizendo: teu papel sendo assinado. Teu papel sendo assinado, a botija vai transbordar a qualquer momento. Tem notícia de Deus chegando para a tua vida. Meu Deus querido, fica de pé comigo. Meu Deus, é forte. Oh Jesus, eternidade, na hora passa, meu irmão. Oh Jesus. Por que a gente prega? A hora passa correndo, né, pastor? Mas ele é meu Jesus. Eita Jesus, meu Pai amado. Desce. O que nós precisamos é ter fé. Sabe por quê? A fé que você tem em Deus, não importa o que você tem nas suas mãos, importa em quem está a tua fé. Você quer a tua cura? Quer teu milagre? Você quer isso? Eu vou falar, tá, Jesus? Aguenta um pouco de pé comigo, irmão. Glória! Você deve falar, se alguém falar pra você que você não fez ginástica, é mentira. Você foi pra igreja hoje. Apaga ele. Sobe, irmão. É um mistério de Deus, irmão. Jesus, olha que interessante. Quando veio, Jesus olha para aquela mulher do fluxo de sangue.
esperava não que outros, os médicos, pudessem curar. Ela acreditou que eu podia curar ela. E só de ela acreditar e ter fé em mim, eu me acaso naquele que tem fé. Eu vou e curo. Se ela falou, por quê? Olha o segredo. Ela disse assim: se eu apenas tocar. Ela não falou assim: se ele me ver. Ai, se ele levantar um profeta, falar comigo, eu vou ser curado. Ai, se o pastor pôr a mão em mim, eu vou ser curado. Ela falou: não, se apenas eu conseguir chegar perto dele e tocar nele, o meu milagre vai acontecer. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: esse Jesus, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está no nosso meio. E se você crê hoje, o teu milagre chega. O surpreendente de Deus acontece. O inevitável aparece. E o sobrenatural se manifesta. Eu posso ver, querido, os céus estão preparados, dizendo assim: vai que viu. Tem fé porque eu quero mover. Eu quero te curar. Eu quero transformar a tua casa. Enquanto você está adorando, se você tem fé, eu estou retirando ele das drogas. Eu estou tirando ele das ruas. Eu estou fazendo milagre na tua casa. Enquanto você tem fé, eu faço milagre. Glória a Deus. Quem tem fé? Quem tem fé? Põe as mãos sobre a tua cabeça. Olha aí, eu não sei o que você está precisando, mas eu sei o Deus que você serve e que eu sirvo. Esse Deus tem poder de fazer milagres. Meu Deus. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não mudou. O Espírito Santo de Deus é ainda o mesmo. Ele cura, Ele batiza, Ele transforma, Ele liberta, Ele traz vida, Ele manda embora essa depressão, essa angústia, essa tristeza. Meu Deus. Ele manda embora toda a falta de entendimento. É esse Deus que está aqui em nosso meio contemplando este culto. Se você apenas ter fé, hoje tu sai curado. Não é porque veio um pregador pregar para ti, mas é porque o Deus que você serve, Ele te sonda, Ele te conhece. Eu vou orar, eu quero que você ore também, crendo e dizendo, e você vai dizer: Deus, obrigado por essa cura, obrigado por essa provisão, obrigado por esse milagre. Eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que vai haver testemunho de vitória. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o teu filho amado e poderoso, o Senhor não mudou, Pai, e graças te dou por isso. Graças te dou porque nós somos falhos e imperfeitos, mas o Senhor é perfeito. O Senhor vela pelos teus e pelos anos o Senhor continua a fazer milagres. Aqui está o teu povo, teus filhos. Eu peço a ti um milagre sobre a vida deles agora. Tu podes curar eles instantaneamente. Tu pode dar uma resposta imediata. Mas o Senhor também pode dar uma resposta nessa semana. Ribaia, suplicando e abaixo. Deus, tu pode agora botar para fora toda a enfermidade. Tu pode agora, Senhor, trazer a cura instantânea. Eles podem chegar no seu lar e estar purificados, estar limpos. Deus, essa saúde desse irmão, dessa irmã, eu peço a ti que agora, Pai, desça um bálsamo. Em nome de Jesus nós declaramos a cura. Em nome de Jesus, o Senhor é o Jeová Rafa. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu peço a tua cura sobre os teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus, vai curando. Vai curando do alto da cabeça as plantas dos pés. Senhor, vai curando toda a enfermidade, entrando nas correntes sanguíneas, vai entrando nas artérias. Senhor, vai expulsando todo o mal, vai trazendo, Senhor, vida aonde está trazendo doença, aonde está trazendo tristeza, dor, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que toda enfermidade agora vai saindo agora no nome de Jesus. Toda dor agora no nome de Jesus vai dando lugar a alívio, vai recebendo alívio em nome de Jesus, vai recebendo a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai recebendo agora a tua vitória, vai recebendo agora a tua vitória. Em nome de Jesus, aquele que acredita que recebeu o teu milagre, levanta as tuas mãos para cima e dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele sai daqui certeza que você
saiu daqui com o seu milagre. Que você pode receber agora, mas pode ser gradativo. Mas eu tenho certeza que hoje não foi vão a tua vida. Deixa eu quero agradecer a todos que vieram, pastor. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado. Muito obrigado. Não esqueça de orar, queridos, pela minha esposa, pela minha mulher que está lá. Na próxima, quem sabe ela vem aqui dar os glória também. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas de novo. Deus é fiel, né? Pastor Lucas é da nossa igreja também, Irmãos em Cristo, né? Está congregando na cidade, na nossa igreja sede em Ourinhos, né? Está lá também ajudando na obra lá.